Fala devs, tudo bem com vocês? 11º episódio. Estamos aqui agora para falar ainda do Bind. Vamos falar agora em questão de eventos. Vamos falar um pouquinho aqui agora em questão de alguns eventos principais, como o click, key up, mouse over, e vamos brincar um pouquinho aqui para a gente ver como que funciona e como que a gente trabalha. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, estamos aqui no Visual Studio Code e aqui tem um HTML da aula anterior, servidor rodando, tudo que a gente já tinha feito na aula anterior aí na nossa última aula falando sobre o bind com classes e estilos, certo? Então vamos lá, eu vou seguir a mesma ideia, vou comentar aqui para não atrapalhar, para não ficar sujo o HTML para vocês agora nesse momento. Vamos começar a trabalhar aqui com a parte dos botões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir uma tag aqui de artigo, tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Aqui agora aqui. Eu vou dar um H3 aqui para colocar um título, para a gente separar a aplicação, como que ela ficou. E vou colocar aqui que é o bind. Vou colocar eventos de bind. E vamos seguir. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um botão aqui. Esse botão, vou já até estilizá-lo para deixar ele já com um layout um pouquinho mais bonitinho. E eu vou utilizar, já que está instalado o Bootstrap na máquina. Leia bastante a documentação. É importante você ver lá como que coloca no HTML, como que você coloca as classes, tudo bonitinho. E no botão existe uma classe que você começa com BTN e tem um BTN Primary aqui, ó, que até já apareceu como sugestão no Visual Studio Code, tá? Eu fechando aqui, vou colocar aqui clique aqui. Vou só pular aqui o Enter aqui para ficar ele baixo aqui, tudo certinho. E salvei. Rodei a aplicação, vou no navegador agora para ver como que ficou. Aqui ele já até rodou, já estava o que estava antes, eu tinha apagado, salvei, agora já tem um clique aqui. Nesse momento não está acontecendo nada, porém ele já ficou azulzinho aqui. Lembrando que é bem parecido com o do alert, quando tinha um alert-success, alert-danger, info e warning. Aqui é a mesma coisa, vou até colocar info aqui para você ver, vou salvar, vou lá ver, ele vai compilar, vai rodar e vai mostrar como o botão, olha lá, já deu um azul um pouco diferente. Vamos colocar um Danger. Salvei. Aí ele vai mostrar para mim como que fica quando ele ficou vermelho. Agora vou utilizar o Primary. Ah, tem um Success também. O Success fica muito bacana. Colocando aqui para o editor aqui aparecer para mim. O TypeScript, o Success não tá aqui. O Success vou colocar aqui. Salvei. Vou escrever então. Eu queria que eu colocasse o autocomplete para mim, ficou verdinho. Então vocês viram que tem várias cores que eu posso já começar a colocar um layout, colocar umas cores diferentes aí no meu botão. Vou deixar sucias mesmo, vou dar 2 BRs aqui agora para ficar um pouquinho de espaço, porque eu já vou trabalhar com outro HTML aí embaixo. Mas antes eu vou usar o primeiro evento, que é o evento clique. Toda vez que eu vou utilizar um evento, eu uso os parênteses e coloco o evento aqui. Lembra lá na primeira aula de introdução, eu tenho até uma listinha, uma pequena listinha, que tem muito mais coisas, de eventos que acontecem dentro da template, da aplicação e dos componentes, tá? Então tem várias coisas que a gente colocar. Então eu vou criar aqui um evento e vou colocar aqui botão clicado. Salvei. A aplicação vai fazer a mesma coisa como fez nas outras vezes. Então, o que vai acontecer? Ele não vai encontrar essa função, logo já retorna o erro aqui, mas com isso eu já vou adiantar aqui e vou lá no meu componente e vou criar a função. Pode ser acima do construtor mesmo e vou criar aqui. Ah lá, já gritou ali falando que não foi criada essa função, acabei de criar a função. Então fiz lá no HTML o botão, coloquei o evento clique e chamei a função. E aqui eu só vou dar simplesmente um alert chamado botão clicado. Salvei.
Agora esse erro ele já vai sair, vai ser compilado a aplicação normal. E neste momento aqui eu vou clicar no botão e ele já me dá o alert para mim. Olha só que bacana, eu já poderia implementar aquele alert que tinha nas aulas anteriores na parte de estilos. E olha só que bacana que já está acontecendo o primeiro evento. Lembrando que as aplicações elas utilizam bastante a parte de eventos, tá? Então é importante você saber como que está sendo feito todos esses eventos aqui, tá? Bom, voltando lá, vamos de novo aqui agora para o HTML. Como eu dei 2 BRs, eu vou agora para uma outra parte que é interessante. Agora eu vou usar o evento do KeyUp, tá? Porém, eu vou começar aqui, ao invés de um botão, eu vou colocar um input. E ele vai ser do tipo text, tá? E aí eu fecho aqui o meu input text, certo? Para ficar até mais fácil, muitas vezes eu gosto dentro de cada parâmetro de colocar um abaixo do outro, assim, ó. E aí vocês vão ver que na hora que eu vou começar a colocar o evento, eu não sei se para você vai ficar mais fácil a parte da leitura, tá? Então fica à vontade, faz do jeito que você achar que fica melhor para você. Salvei, vou olhar lá no HTML, ele vai gerar para mim um input aqui. Rodou, e eu dei uns 2 BRs aqui para ficar um pouquinho espaçado, tá? Então deu aqui, colocou o input, e agora o que, que nós iremos fazer? Primeira coisa, eu vou criar um evento, então sempre abre parênteses e vou chamá-lo de KeyUp, que é uns que estão lá naquela listinha, é importante você saber como que funciona. E aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou criar um evento, uma função, que vai chamar essa função, o evento vai chamar essa função para mim. E é legal você entender que na nomenclatura é muito interessante você, quando utilizar evento, eu gosto de trabalhar assim, de usar a palavra on, para saber, porque como tem on submit, on change, on key, on input e assim por diante, eu vou usar o nome on para saber que é um evento que está acontecendo. E eu vou colocar o nome KeyUp. Nesse momento, se eu salvar, ele já vai daqui a pouco também gritar que não existe essa função, porém existe uma coisa que é o seguinte, existe um parâmetro que você passa dentro do evento, que ele é padrão de todos os eventos, e eu posso passar aqui. O que, que ele recebe? É esse $evento que ele leva o input para você, o HTML input para você, lá e você consegue chegar nos eventos que existem dentro, ou aos parâmetros que existem deste componente. Então, passei aqui o onEvent, ele já gritou aqui para mim, eu vou lá agora em componente, não salvei ainda lá do outro lado, né, depois que eu mexi, e vou criar agora o onKeyUp. E aqui eu vou receber o evento. Preste bem atenção que como eu estou recebendo evento, eu vou tipar ele para um evento de teclado. Exatamente isso mesmo. Então, vou colocar aqui um KeyBird Event. Então eu acabei de tipá-lo, que o que vai passar ali são todos os parâmetros que existem dentro do KeyBird Event. E olha só uma coisa que é interessante, quando eu pego esses parâmetros que vêm do TypeScript, que já vem do ele é uma interface para mim. Se eu segurar Ctrl e apertar, eu vejo a implementação dele que existe, ó. Então todas as propriedades que tem aqui, ó, eu já consigo enxergar dentro dele, ó. Então é legal aqui para você ver como que foi implementado essa interface aqui. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou digitar. Então imagina que eu digito A, B, C, ele vai começar a captar. Porém o KeyUp ele é um movimento do teclado que quando você pressiona e solta a tecla. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente ver o resultado aparecendo. Eu vou criar uma variável do tipo string, só essa variável vai chamar a valor atual. Ela vai ser do tipo string e vai inicializar vazio, sem nada. Então ela já está aqui, já funcionando. Já está aqui no componente. E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Tudo que o meu KeyUp receber, toda vez que a pessoa clicar, eu vou começar a pegar os valores que estão sendo digitados e vou jogar para essa variável para mim saber se está captando. Então eu vou dar um this.valor atual, que é igual, e agora entra a cereja do bolo para vocês verem o poder que o TypeScript tem. Eu vou fazer o evento, ele sendo um evento de teclado, eu vou convertê-lo na hora para mandar para a variável um formato de um input, um HTML input elemento, um elemento HTML. E olha só como que você faz isso com o TypeScript. Eu coloco ele entre parênteses e vou falar que ele é um HTML input element. E fecho o sinalzinho abro o sinalzinho de menor e depois o de maior. E aqui eu vou falar assim, ó, ele
estando do lado, eu já estou colocando ele nesse tipo. Então vai ser evento.target, que é da propriedade que está vindo do meu input. Se você dá um console.log de evento, você vai ver que tem o target lá e você consegue chegar nas outras situações. Porém, eu não consigo tratar ele como um elemento, por isso que faz essa conversão, eu tipo ele ali e aqui no final eu falo value para mim pegar qual é o valor que está vindo. Então eu pego o evento, tudo que está sendo digitado, passo para cá para essa conversão, pego o valor que está aqui e jogo na variável valor atual. Salvei, olha que interessante agora, eu vou vir aqui embaixo do input, vou criar uma tag P e vou colocar aqui, ó, valor atual, 2 pontos. E nesse momento aqui eu vou fazer a interpolação que a gente viu nas outras aulas. E vou colocar lá o valor atual. O que significa? Toda vez que a pessoa digitar e fazer o evento de digitar e soltar a tecla, ele vai captar e vai jogar para a variável e vai printar na tela ao mesmo tempo. Então ele vai fazer uma comunicação desse jeito. A template vai mandar para o componente vai mandar para a template novamente. E salvei. Vou lá ver agora a aplicação, tá aqui. Se eu começar a digitar, ele começa a mostrar para mim todas as informações. Ó. Dou backspace, vou apagando e assim por diante ele vai começando a colocar para mim no input. Ó. Olha que legal. Porém, agora a gente vai fazer o seguinte. Imagina eu digitar um pouquinho disso daqui e a tecla Enter do teclado e automaticamente eu quero salvar esse valor que foi pressionado. Porém, olha só que legal, no evento eu vou tentar pegar a tecla Enter. Então eu vou vir aqui para o input novamente, vou abrir parênteses novamente que eu vou colocar um outro evento, e é o próprio evento do KeyUp, ele tem um outro valor dentro dele para você conseguir chegar até a tecla e eu vou colocar a palavra Enter. E a partir daqui eu vou colocar qual é a função que eu quero. Eu vou colocar uma função chamada salvar dados, certo? E aí entra a jogada. Como que eu vou conseguir agora, ao invés do evento, pegar todos os valores, eu vou usar lá aquela tática que nós utilizamos na aula anterior de criar uma variável local, que é campo input. Eu criei uma variável local na template e vou ficar mandando toda vez que na hora que eu apertar a tecla Enter, ele vai pegar qual que é o valor que está no input e vai mandar para essa função. Então eu venho aqui e coloco o campo input.value, não pode esquecer que é igualzinho que a gente viu do alert, tá? E aqui nesse momento eu já tenho esse valor. Porém agora eu vou criar o salvar dados lá no componente. Olha que bacana, cara. Cliquei aqui e vou colocar agora aqui o salvar dados. Aqui vai receber o valor. Não vou tipar, vou deixar desse jeito mesmo. Porém vai ser o seguinte, vou fazer a mesma ideia do valor atual. Eu vou criar aqui agora um valor salvo, que na hora que a pessoa digitar, vai começar a aparecer no valor atual. Mas o valor salvo é o momento que a pessoa vai teclar a tecla Enter, tá? Então, vou colocar aqui o valor salvo. Salvei. Vou voltar lá para o HTML e vou colocar aqui para ver se ele vai salvar realmente na hora que eu teclar ou Enter. Então vou vir aqui e vou mudar tudinho. Ó. Então aqui vai ser o valor salvo. E aqui o nome da função também vai ser valor salvo. Salvei. Ele compilou tudo. Vamos lá agora e vamos ver se isso funciona. No KeyUp, toda vez que eu teclo, ele vai pegar o valor para mim. Certo? Então ele já pegou todos os valores. Então ele está olhando toda hora que eu teclo. Ele tá pegando. Se eu apertar Enter... Ué. Deixa eu ver aqui. Valor salvo, tá aqui. O input aqui, campo input tá aqui. Tá certinho. Vamos ver o que é que eu fiz de diferente neste momento. Então tá aqui, tá certinho. Vamos voltar lá pro component. Valor salvo tá aqui. Ah, gente. Eu implementei aqui a função, mas não fiz a ideia. Então, valor salvo. Na hora que eu apertar o Enter, ele vai passar esses valores para mim que tem no input, naquele campo input, e vou agregar a esse cara aqui. Agora sim, né, gente? Faltou só aquela parte ali. Então, por isso que é bom sempre você olhar e tem 2 arquivos para você mexer. E agora que eu vou colocar, ó, Claudemir.
e vou dar Enter. Agora sim ele pegou. Se eu apagar, ó, ele não mexe no valor salvo. Vou dar Enter de novo. Ele já pegou este valor ali. Isso é interessantíssimo e, obviamente, já está aqui funcionando para você. Vamos lá, que eu vou passar mais uma coisa interessante. Vamos dar aqui de novo mais 2 BRs. Para a gente dar 2 espaços. Pular 2 vezes ali dando Enter, né? Como se fosse num editor. E aqui agora eu vou criar um spam. Olha que legal. Uma outra tag. E aqui eu vou colocar aqui, ó. Passe o mouse aqui. Aí vai acontecer o seguinte. Dentro desse cara, o que eu vou começar a fazer? Deixa eu descer aqui. Eu vou começar a colocar os valores aqui. E o primeiro evento vai ser o seguinte. Vai ser o mouse over. Colocando o mouse over, eu vou vir aqui e vou chamar o meu evento, que vai ser on mouse over. Abre e fecha parênteses. Certo? Não precisa colocar ponto e vírgula aqui. Salvei. Agora o que eu vou fazer? Vou lá no meu componente e vou criar essa função agora. Vou colocar aqui, ó. On mouse over. Sempre o nome tem que estar correto. Daqui a pouco já vou olhar para ver se está igual. On mouse over. Aqui do outro lado. On mouse over. Coloquei aqui a função. Ele está gritando só porque eu não cliquei salvar ainda. E aqui agora eu vou fazer a implementação dele. Para vocês terem uma ideia. O que eu vou fazer somente aqui? Vou aqui também criar de novo mais uma variável. Só que essa variável vai ser o seguinte. Ela vai ser uma variável booleana. E eu vou colocar aqui on mouse over. 2 pontos. Vai ser booleana. E ela vai iniciar como true. Certo? Salvei essa informação. Porque já existe uma função que isso aí, eu só vou colocar mouse over só. Maravilha. Coloquei aqui o que ele vai fazer. Dentro de on mouse over, eu simplesmente vou tá true. Quando eu passar o mouse em cima, vai ficar true. Se tiver false. Se tiver false, vai ficar true. E assim sucessivamente. Toda vez que eu passar o mouse, ele vai ficar trocando o valor do booleano ali nesse momento. Então vou colocar aqui mouse over, que vai ser igual, ele negando ele mesmo toda hora que ele está vindo, ele está invertendo o valor dele ali. Opa. Mouse over. Só faltou o diz, né? Que é ele mesmo. Então, agora sim. Feito isso, o que vai acontecer? Para eu saber se esse valor está alterando, eu coloquei aqui no HTML, mas eu não coloquei nada para saber se está. Então eu vou dar um espaço aqui e vou colocar uma interpolação aqui do mouse over. E vou salvar, rodar a aplicação e ver o que aconteceu. Não esquece que você tem que, só coloquei aqui para a gente ver se está funcionando o evento. Ó, passei o mouse, olha lá, passei. Ó, toda vez que eu chego nele, em cima dele, ele muda o valor. Porém, imagina a seguinte situação. Vamos olhar aqui de novo o Synthetic Sugar e vou utilizar a seguinte lógica. Eu vou falar para ele que tem uma classe .highlight. E ela vai funcionar o seguinte. Se a variável for true, adiciona esse CSS. Se não, não adiciona essa classe, na verdade, tá? Então eu vou colocar aqui mouse over, que é a variável que está no nosso componente. Porém, eu vim aqui no CSS e já tinha implementado aqui, eu criei nada mais uma classe chamada highlight, que ela vai ficar com a cor da fonte vermelha e o fundo azul. Adicionei ele aqui no CSS, cheguei aqui no mouse over e falei para ele que vai adicionar a classe highlight se o mouse over for true. Se não, não vai adicionar, ele vai tirar essa informação. Como a variável ela inicia como true, já apareceu aqui para mim. Se eu passar o mouse, ó, não tem mais a variável. Coloquei, agora tem. Toda vez que for true, a variável aparece. Bacana? Bom, aqui para vocês verem, já tem um clique, keyup, no parâmetro outro que tem de evento dentro do keyup para mapear uma tecla.
que é na hora que eu clico ela, e também o mouse over para saber colocando até uma classe e assim por diante. Gente, é o básico para você entender, porque todas as aplicações elas já utilizam por padrão eventos. Ela vive de eventos, então automaticamente vocês vão aprender bastante coisas, principalmente quando a gente começar numa aplicação mais parruda, que vai ter uma sequência, aí obviamente vocês vão vão aprender muitas coisas aqui com a gente. Bem, é isso aí. Vamos agora para a próxima aula, que é a 12ª, a gente vai falar sobre o Two-Way Data Bind e a gente vai usar um pouco de formulários. Então vem com a gente, devs, e eu te vejo vocês na próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.